Retomando a sessão, em discussão, o artigo 13. Senhor presidente, só propor uma emenda modificativa na linha A do inciso 7 do parágrafo único do artigo 13, senhor presidente, onde se fala sobre o juramento, ficando o juramento da seguinte forma: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de seu povo. Seria isso, senhor presidente. Em discussão, em votação, a emenda. Em discussão. Em votação. O artigo 13 foi aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 14. Artigo 14. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 13 deverá fazê-lo em até 15 dias, junto à mesa, sob a pena de renúncia tácita do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. No caso deste artigo, o vereador que vier a ser empossado posteriormente prestará o compromisso perante a mesa diretora. Parágrafo 2º. Não será considerado investido no mandato de vereador quem deixar de prestar o compromisso. Parágrafo 3º. O suplente de vereador convocado para o exercício de mandato na Câmara Municipal prestará na primeira vez que assumir o mandato o juramento previsto na linha A do inciso 7 do artigo 13 desse regimento em sessão plenária ou perante a mesa diretora, ficando dispensá-lo de repeti-lo nas convocações subsequentes. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 15. Artigo 15. Legislatura é o período de 4 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do primeiro ano e terminando em 31 de dezembro do 4º ano do mandato parlamentar. Parágrafo único. A legislatura divide em 4 sessões legislativas anuais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 16. Artigo 16. A sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal ocorrerá anualmente, independente de convocação nos períodos de 1º de fevereiro a 14 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro. Parágrafo único. O recesso da Câmara Municipal ocorrerá anualmente em 2 períodos, sendo um de 1º a 31 de janeiro e outro de 15 de julho a 31 de julho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 17. Artigo 17. A sessão legislativa extraordinária é o período de trabalho legislativo da Câmara Municipal, realizado durante o recesso, mediante convocação. Parágrafo 1º. A convocação de sessão legislativa extraordinária poderá ser formalizada. Inciso 1. Pelo presidente da Câmara. Inciso 2. Pelo prefeito. Inciso 3. Por 1/3 de vereadores. Parágrafo 2º. A convocação de sessão legislativa extraordinária justifica-se nos casos de urgência ou de relevante interesse público. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória ou de remuneração adicional em razão da convocação. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 1º, o prefeito indicará o período da convocação, que não poderá ser inferior a 5 dias úteis, cabendo à Câmara pela mesa diretora organizar o cronograma de sessões plenárias, de reuniões, de comissões e de audiências públicas necessárias para a instrução e deliberação das matérias. Inciso 5. Inciso 5º. Independente de sua... Parágrafo 5º. Independente de sua origem, a sessão legislativa extraordinária será convocada com antecedência mínima de 48 horas mediante aviso
postal ou de forma de comunicação, inclusive por meios eletrônicos. Parágrafo 6º. Formalizada a convocação da sessão legislativa extraordinária, o presidente da Câmara dará ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, no período da convocação no cronograma referido no parágrafo 4º deste artigo e dos projetos a serem deliberados, inclusive com as suas respectivas justificativas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 18. Artigo 18. Os vereadores são agentes políticos investidos em mandatos parlamentar no âmbito do município para uma legislatura. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 19. Os direitos do vereador estão compreendidos no exercício de seu mandato, observados os preceitos previstos na Constituição Federal, as normas estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Turuçu e neste regimento interno. Parágrafo único. A Câmara Municipal tomará as providências necessárias à defesa de direitos do vereador decorrentes do exercício do mandato, inclusive, se for o caso, na esfera judicial. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 20. Artigo 20. Compete ao vereador, inciso 1, participar das discussões e deliberações nas sessões plenárias. Inciso 2, votar na eleição da mesa diretora. Inciso 3, concorrer aos cargos da mesa diretora. Inciso 4, usar da palavra em sessão plenária nas reuniões de comissão e nas audiências públicas. Inciso 5, apresentar proposições. Inciso 6, cooperar com a mesa para a ordem e eficiência dos trabalhos. Inciso 7, compor as comissões como titular ou suplente, conforme indicação do líder de sua bancada. Inciso 8, exigir o cumprimento deste regimento interno e usar os recursos nele previsto. Parágrafo 1º. O vereador não é obrigado a testemunhar perante a Câmara Municipal sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato e sobre as pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações. Parágrafo 2º. O suplente de vereador, quando no exercício do cargo, disporá das competências previstas neste artigo, exceto para concorrer à mesa diretora. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 21. Artigo 21. São deveres do vereador. Inciso 1. Comparecer na hora e no dia designado às sessões plenárias e participar da ordem do dia, discutindo e votando a matéria em deliberação. Inciso 2. Não se eximir de trabalho relativo ao desempenho do mandato. Inciso 3. Comparecer na hora e no dia designado às reuniões de comissão em que for membro titular ou na condição de suplente da comissão for convocado, participando das discussões e, quando nomeado relator, elaborando o voto condutor de parecer. Inciso 4. Propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes aos interesses do município e da população. Inciso 5. Comunicar por escrito à mesa diretora os dados de endereço, telefone, correio eletrônico, os quais, durante o período de recesso, permitem sua localização. Inciso 6. Apresentar-se socialmente trajado e portar-se com respeito e decoro. Inciso 7. Desincompatibilizar-se nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal e apresentar, quando da posse, anualmente e no final do mandato, a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Inciso 8. Conhecer e cumprir as disposições da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município de Turuçu, bem como deste regimento interno. Parágrafo 1º. O vereador que não comparecer nas sessões plenárias ou nas reuniões de comissão em que atua como titular, deverá justificar a ausência sob pena de
responder por quebra de decoro parlamentar. Parágrafo 2º. A justificativa de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverá ser: inciso 1, apresentada em até 2 dias após a data da ausência. Inciso 2, ser deliberado pelo plenário na sessão plenária subsequente. Parágrafo 3º. Desde a expedição do diploma, o vereador não poderá firmar ou manter contrato com a administração pública direta ou indireta do município, ou com empresas concessionárias de serviços públicos locais, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes e for concedido e for precedido de licitação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 22. Artigo 22. A Câmara Municipal instituirá Código de Ética Parlamentar para, respeitado o devido processo e o direito de ampla defesa e o contraditório, processar e julgar a prática de ato de vereador que configure quebra de decoro parlamentar. Parágrafo 1º. Considera-se procedimento incompatível com o decoro parlamentar, além de outros previstos na legislação federal. Inciso 1. O abuso das prerrogativas parlamentares ou a percepção de vantagens indevidas em decorrência da condição de vereador. Inciso 2. A transgressão reiterada aos preceitos deste regimento interno. Inciso 3. A perturbação da ordem nas sessões plenárias, nas audiências públicas ou nas reuniões das comissões. Inciso 4. O uso em discursos ou em votos nas comissões de expressões ofensivas aos demais vereadores ou a outra autoridade constituída. Inciso 5. O desrespeito ao presidente e à mesa diretora e a prática de atos atentatórios à dignidade de seus membros. Inciso 6. O comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade da Câmara na condição de poder legislativo do município. Inciso 7. O uso de linguajar grosseiro, chulo, vulgar ou de qualquer modo impróprio ou colidente com as normas parlamentares, o decoro e a ética. Parágrafo 2º. A mesa diretora, no ofício e requerimento de vereador ou por representação de qualquer cidadão, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar as hipóteses de preconceitos, procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, remeterá a questão para investigação e apreciação pela Comissão de Ética, observado o que dispõe o Código de Ética Parlamentar. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 23. Artigo 23. O vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido à mesa diretora nos seguintes casos. Inciso 1. Sem direito à remuneração para tratar de assunto de interesse particular, por prazo determinado nunca inferior a 30 dias, nem superior a 120 dias, em cada sessão legislativa, não podendo, em qualquer caso, reassumir o exercício do mandato antes do término do prazo assinalado para a licença. Inciso 2. Com direito a optar pelo subsídio, o vereador ou pela remuneração do cargo, quando nomeado para a função de secretário municipal, sendo automaticamente licenciado. Inciso 3. Com direito à remuneração nos termos da Lei de Subsídio Parlamentar vigente. A linha A, para o tratamento da saúde. A linha B, para usufruir licença maternidade pelo prazo de 180 dias. A linha C, para usufruir licença paternidade pelo prazo de 10 dias. A linha D, por morte de familiar até 3º grau, por afinidade até 2º grau, pelo prazo de até 3 dias. Parágrafo 1º.
o requerimento de licença de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, inciso 1, deverá ser protocolado na Câmara Municipal com no mínimo 7 dias de antecedência do início do período solicitado para o afastamento. Inciso 2, será incluído na ordem do dia da sessão plenária subsequente para votação com preferência sobre outra matéria. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo não se aplica ao vereador suplente que assumir o mandato em ato contínuo solicitar licença sem direito à remuneração. Parágrafo 3º. O vereador licenciado que se afastar do território nacional deverá dar ciência à mesa diretora da Câmara sobre seu destino, independentemente de prazo. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de licença constantes nas alíneas A e B do inciso 3 do caput deste artigo, a Câmara Municipal complementará o valor integral do subsídio remuneratório. Caso o valor pago pelo benefício previdenciário seja inferior nos termos da lei de fixação do subsídio. Parágrafo 5º. Uma vez de licenciado, o vereador não poderá utilizar as dependências e os equipamentos da Câmara Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 24. Artigo 24. O presidente da Câmara convocará o suplente de vereador que substituirá o titular. Inciso 1. Quando o afastamento for superior a 120 dias. Inciso 2. Pelo prazo de afastamento nas hipóteses de: a linha A, licença saúde; a linha B, licença maternidade; a linha C, licença para assumir como secretário municipal. Parágrafo 1º. No recesso, o suplente de vereador será convocado a partir da sessão legislativa extraordinária. Parágrafo 2º. Não havendo convocação de sessão legislativa extraordinária, não haverá convocação de suplente de vereador. Parágrafo 3º. Durante o período em que exercer o mandato, o suplente de vereador atuará nas comissões de acordo com a indicação do líder de sua bancada. Parágrafo 4º. As proposições e requerimentos apresentados pelo vereador em exercício após o retorno do vereador titular terão o regimental acompanhamento do líder de sua bancada. Parágrafo 5º. O suplente de vereador, para licenciar-se, precisa estar no exercício do mandato. Parágrafo 6º. Será convocada o suplente por qualquer prazo quando o presidente da Câmara assumir o cargo de prefeito nos casos previstos na lei orgânica do município. Parágrafo 7º. Somente será autorizada a participação de vereador quando suplente no exercício do mandato em cursos, seminários ou demais eventos de capacitação ou treinamento parlamentar, se o período de convocação for igual ou superior a 60 dias consecutivos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 25. Artigo 25. As vagas na Câmara Municipal verificar-se-ão em virtude de: inciso 1, perda de mandato; inciso 2, cassação do mandato; inciso 3, renúncia; inciso 4, falecimento. Parágrafo 1º. A perda do mandato de vereador dar-se-á em decorrência de decisão judicial observada a legislação federal, mediante declaração da mesa diretora. Parágrafo 2º. A cassação do mandato de vereador dar-se mediante devido ao processo observado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos casos e de acordo com o processo disciplinado em lei federal. Parágrafo 3º. O termo de renúncia do vereador ao mandato será dirigido à mesa diretora por escrito, independerá da aprovação do plenário e produzirá seus efeitos a partir da sua publicação oficial. Parágrafo 4º. Considera-se ainda como renúncia tácita de vereador. Inciso 1. Não prestar compromisso no prazo estabelecido nesse regimento. Inciso 2. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária a terça parte das sessões plenárias ordinárias consecutivas ou intercaladas,
salvo nos casos de licença ou de falta justificada. Inciso 3. Deixar de comparecer às 5 sessões plenárias extraordinárias por sessão legislativa, quando devidamente convocado. Inciso 4. Deixar de comparecer a 1/3 de reuniões de comissão, quando titular por sessão legislativa, salvo nos casos de licença ou de falta justificada. Parágrafo 5º. O suplente de vereador que, convocado, não se apresentar para assumir o cargo no prazo de até 72 horas, contada a data da convocação, salvo motivo justo, aceito pela mesa justa. Vou ler de novo, tá? Parágrafo 5º. O suplente de vereador que, convocado, não se apresentar para assumir o cargo no prazo de 72 horas, contado da data de convocação, salvo motivo justo aceito pela mesa diretora, renunciará à condição de suplente, não mais recebendo a convocação posterior. Parágrafo 6º. A vacância, nos casos previstos nos incisos do parágrafo 4º, será declarada em sessão plenária pelo presidente da Câmara. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 26. Artigo 26. A extinção do mandato se efetiva pela declaração do ato ou fato extintivo pelo presidente da Câmara, consignado em ata. Parágrafo único. O presidente da Câmara que deixar de declarar a extinção do mandato de vereador nos casos previstos neste regimento interno ficará sujeito às sanções previstas em lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 27. Artigo 27. O vereador será remunerado por subsídio mensal fixado por lei de iniciativa da mesa diretora, observados os critérios, impactos e limites estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais leis que se relacionem com a matéria. Parágrafo 1º. Durante o recesso, o vereador perceberá subsídio mensal independente de convocação para a sessão legislativa extraordinária. Parágrafo 2º. O suplente de vereador convocado para assumir o mandato a partir da respectiva posse perceberá remuneração proporcional ao tempo em que permanecer na titularidade do cargo, contando em dias. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 28. Artigo 28. O vereador que deixar de comparecer injustificadamente à sessão plenária ordinária ou extraordinária, ou dela se afastar antes ou durante a ordem do dia, ou a reunião de comissão, terá descontado de seu subsídio mensal o valor monetário estabelecido na lei que disporá sobre a sua remuneração. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 29. Artigo 29. A mesa diretora, a qualquer tempo, até o limite do dia 31 de março da última sessão legislativa da legislatura, proporá projeto de lei dispondo sobre a fixação do subsídio mensal de vereador para a legislatura seguinte, acompanhado de justificativa e se gerar aumento de despesa continuada nos impactos financeiros e orçamentários. Parágrafo único. A lei de que trata este artigo deverá estar promulgada e publicada até 180 dias antes do final da legislatura. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 30. Artigo 30. O vereador que se afastar do município a serviço para aprimoramento parlamentar por meio de treinamento ou de outro evento de capacitação ou em representação da Câmara terá o ressarcimento das despesas que fizerem em razão dessas incumbências, observadas as regras estabelecidas em relação editada para esta finalidade. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 31. Artigo 31. A mesa diretora é o órgão responsável pela definição das diretrizes e do planejamento da Câmara, que compõe-se de um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário.
Parágrafo 1º. O presidente será substituído em suas ausências pelo vice-presidente, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário, respectivamente. Parágrafo 2º. Ausente o segundo secretário, o presidente convidará um vereador para assumir os encargos da secretaria da mesa diretora. Parágrafo 3º. Ausente os membros da mesa, presidirá a sessão plenária o vereador mais idoso, que escolherá entre seus pares um vereador para ser secretário. Parágrafo 4º. A mesa diretora reunir-se para discutir os assuntos de sua competência, conforme prevê o artigo 41 deste regimento, e deliberar as matérias que estão sob sua gestão. Inciso 1. Ordinariamente, na segunda terça dos meses de fevereiro, maio, setembro e dezembro, às 17 horas. Inciso 2. Extraordinariamente, quando o presidente ou 2 membros convocar para tratar de matéria urgente. Parágrafo 5º. Presentes na reunião da mesa diretora, a maioria absoluta de seus membros, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos. Parágrafo 6º. As decisões da mesa diretora que têm um caráter geral e impessoal serão formalizadas por resolução da mesa com ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos. Parágrafo 7º. As resoluções da mesa terão série numérica sequencial própria, observada a ordem cronológica de sua publicação, sem renovação anual. Parágrafo 8º. No caso do parágrafo 6º deste artigo, havendo empate, prevalecerá o voto do presidente da Câmara Municipal. Inciso 9º. Parágrafo 9º. Desde que convocado o vereador, poderá se manifestar nas reuniões da mesa diretora. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 32. Artigo 30. Artigo 32. A eleição dos membros da mesa diretora será realizada em sessão plenária presente a maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 1º. O mandato da mesa será de 1 ano. Parágrafo 2º. A eleição da mesa será realizada de forma nominal, mediante voto aberto, em ordem indicada pelo primeiro secretário, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional de partidos com assento na Câmara. Parágrafo 3º. Na hipótese de inexistência de número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões plenárias diárias até que seja eleita a nova mesa diretora. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 33. Artigo 33. A eleição da mesa diretora. Inciso 1. Para o primeiro ano de legislatura, far-se-á na sessão de instalação da legislatura e posse, observadas as formalidades previstas neste regimento interno. Inciso 2. Para os demais anos de legislatura, far-se-á a primeira sessão plenária ordinária no mês de dezembro, com a posse automática dos membros eleitos no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 34. Artigo 34. Os membros das comissões permanentes serão designados mediante indicação dos líderes de bancada na primeira sessão plenária da sessão legislativa. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 35. Artigo 35. Os vereadores são candidatos naturais aos cargos da mesa diretora, estando automaticamente aptos à eleição, mediante indicação dos líderes de bancada, para cada cargo a ser preenchido. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de propor uma emenda para colocar também um parágrafo único nesse artigo, com a seguinte
Texto. Parágrafo único. A indicação dos líderes de bancada será feita por ordem previamente acertada em sorteio. Em discussão a emenda? Em votação? Artigo 35 foi aprovado por unanimidade com emenda. Artigo 36. Artigo 36. A eleição dos membros da mesa diretora obedecerá aos seguintes procedimentos. Inciso 1. As indicações dos candidatos aos cargos da mesa deverão ser apresentadas. A linha A. No caso do primeiro ano de mandato, na sessão de instalação da legislatura e posse, no momento previsto no inciso 8º do artigo 13 deste regimento. A linha B, no caso dos demais anos de legislatura até o início da primeira sessão plenária ordinária do mês de dezembro. Inciso 2. Apresentada a relação de candidatos, ainda que haja candidato único para determinado cargo, a eleição será realizada de forma nominal, em votação aberta, com a chamada nominal de cada vereador, em ordem a ser determinada em sessão preparatória, no primeiro ano de mandato, e os demais anos anterior à sessão da eleição da mesa. Inciso 3. Após todos os vereadores votarem, inclusive o presidente, será feito o escrutínio com a declaração do resultado. Inciso 4. Havendo empate, será considerado eleito o candidato mais idoso para o cargo em disputa. Inciso 5. Determinada a eleição, o presidente proclamará o resultado e declarará a posse imediata dos eleitos, determinando que haja o resultado registrado em ata e que irá assinada por todos os vereadores presentes. Inciso 6. A posse dos eleitos ocorrerá, a linha A, no caso do primeiro ano do mandato, de forma imediata. A linha B, nos demais anos do mandato, de forma automática, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 37. Artigo 37. Modificar-se-á a composição permanente da mesa diretora, ocorrendo vaga em qualquer dos cargos que a compõem. Parágrafo 1º. Considera-se a vago qualquer cargo da mesa diretora quando: inciso 1. Extinguir-se o mandato do respectivo ocupante ou se este o perder. Inciso 2. For o vereador destituído da mesa diretora por decisão do plenário. Inciso 3. Falecer um dos ocupantes da mesa. Inciso 4. Estiver em licença do mandato de vereador. A linha A, por prazo superior a 120 dias. A linha B, para assumir cargo de secretário municipal. Inciso 5. Houver renúncia de cargo da mesa diretora pelo titular. Parágrafo 2. Em caso de renúncia total dos membros da mesa, proceder-se à nova reeleição para completar o mandato pelo tempo restante na sessão plenária imediata, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, observadas as formalidades previstas neste regimento. Parágrafo 3º. A renúncia de vereador ao cargo que ocupa na mesa diretora será escrita e assinada, sendo imediatamente aceita, com posterior leitura na sessão plenária subsequente. Parágrafo 4º. A vacância de um dos cargos da mesa determinará a eleição para o cargo vago, observadas as formalidades previstas nesse regimento, na sessão plenária subsequente. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º, se o vereador eleito for titular de um cargo da mesa ou do seu cargo de origem, será declarado vago, com a consequente eleição para o seu preenchimento. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 38. Artigo 38. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos mediante resolução aprovada em votação aberta
e nominal por 2/3 dos membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. O membro da mesa diretora é passível de destituição quando: inciso 1, for faltoso; inciso 2, for omisso; inciso 3, for ineficiente no desempenho das atribuições de seu cargo; inciso 4, exorbitar das atribuições a ele conferidas por este regimento. Parágrafo 2. A deliberação sobre o projeto de resolução que propõe destituição da mesa ou de um de seus cargos será realizada em sessão plenária extraordinária, especialmente convocada para esta finalidade. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 39. Artigo 39. O processo de destituição terá início com a apresentação de representação subscrita por vereador, lida pelo seu autor ou qualquer fase da sessão plenária, com a exposição dos fatos e fundamentos que embasem o pedido. Parágrafo 1º. Oferecida a representação e recebida pelo plenário pelo voto da maioria absoluta de vereadores, ela será instruída e analisada por comissão processante. Parágrafo 2º. A comissão processante de que trata o parágrafo 1º deste artigo será composta por 3 vereadores sorteados, dentre os desimpedidos, de acordo com o critério proporcionalidade partidária, não podendo nela constar o autor da representação e o vereador contra quem ele se dirige. Parágrafo 3º. Instalada a comissão, o acusado será notificado dentro de 48 horas e terá o prazo de 5 dias para apresentar defesa por escrito. Parágrafo 4º. Findo o prazo de defesa estabelecido no parágrafo 3º deste artigo, a comissão processante procederá às diligências necessárias, emitindo seu parecer no prazo de 15 dias. Parágrafo 5º. O acusado, por seu advogado constituído, poderá acompanhar todos os atos e diligências das comissões processantes. Parágrafo 6º. A comissão processante, no prazo definido no parágrafo 4º deste artigo, deverá concluir: inciso 1, pela improcedência da representação, se julgá-la infundada; inciso 2, pela procedência, se entender ser o caso de destituição. Parágrafo 7º. Se a comissão processante concluir pela procedência da representação e consequente destituição, o parecer deverá conter em anexo projeto de resolução com a articulação de seu posicionamento. Parágrafo 8º. A representação de que trata este artigo, após a publicação e divulgação do parecer da comissão processante, será colocada em discussão e votação em sessão plenária extraordinária, com pauta única, convocada em 5 dias após o encerramento do prazo do que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 9º. Para a discussão da representação, observa-se a: inciso 1. O autor e o acusado farão os pronunciamentos iniciais pelo tempo de até 10 minutos cada um. Inciso 2. Cada vereador, querendo por uma vez, poderá pronunciar-se sobre as manifestações do autor e do acusado, bem como sobre o processo de destituição pelo tempo de 5 minutos. Inciso 3. Após a manifestação dos vereadores, o autor e o acusado terão o tempo de até 3 minutos para os pronunciamentos finais. Inciso 4. Durante as manifestações de que trata este parágrafo, não serão admitidos a partes. Parágrafo 10. Encerrada a discussão, proceder-se à votação. Parágrafo 11. Encerrada a votação, será proclamado o resultado ou com o arquivamento do processo ou com a declaração de destituição do cargo contra quem a representação foi formulada. Parágrafo 12. Decidida pela destituição de membro da mesa diretora, a resolução será publicada e o cargo será declarado vago. Parágrafo 13. O processo previsto neste artigo, inclusive a sessão plenária extraordinária de que trata
os parágrafos 8º e a 11 deste artigo, não poderá ser conduzido pelo autor da representação ou pelo vereador contra quem ela se dirige. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 40. Artigo 40. Para o preenchimento dos cargos vagos da mesa diretora, haverá eleições suplementares na primeira sessão plenária ordinária seguinte àquela no qual se verifiquem as vagas, observadas as formalidades dos artigos 35 e 36 desse regimento interno. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 41. Artigo 41. Compete à mesa diretora. Inciso 1. Administrar a Câmara com o objetivo de assegurar o exercício pleno de suas prerrogativas com o Poder Legislativo. Inciso 2. Apresentar relativamente à Câmara Municipal proposição dispondo sobre a linha A, organização e funcionamento institucional, a linha B, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções públicas, a linha C, sistemas de remuneração de seus servidores. Inciso 3. Elaborar e encaminhar ao Poder Executivo proposta orçamentária da Câmara Municipal, observado os limites constitucionais, com o objetivo de entregar os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual do município. Inciso 4. Providenciar a suplementação de dotação do orçamento da Câmara Municipal, observando o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de seu próprio orçamento. Inciso 5. Elaborar o regulamento de serviços internos. Inciso 6. Apresentar na última sessão plenária ordinária da sessão legislativa relatório dos trabalhos realizados com sugestões que entender convenientes. Inciso 7. Fixar diretrizes para a divulgação de atividades da Câmara Municipal, inclusive com o uso de seus canais eletrônicos de comunicação. Inciso 8. Decidir sobre os serviços da Câmara Municipal durante as sessões legislativas e nos recessos e determinar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 9. Propor a ação direta de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou a requerimento de vereador ou de comissão. Inciso 10. Decidir sobre as providências e estruturação para o funcionamento da Câmara Municipal quando suas atividades forem realizadas fora da sede. Inciso 11. Elaborar e divulgar a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara Municipal e de seu cronograma de desembolso, bem como alterá-los quando necessário, comunicando ao prefeito. Inciso 12. Adotar as providências cabíveis para a solicitação do interessado para que a defesa judicial e extrajudicial de vereador contra a ameaça ou a prática do ato atentatório ou livre exercício das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. Inciso 13. Aplicar a penalidade de censura escrita a vereador ou a perda temporária do exercício do mandato, observada a forma prevista no Código da Ética Parlamentar. Inciso 14. Declarar a perda definitiva de mandato de vereador na forma deste regimento e de lei orgânica do município. Inciso 15. Projeto de decreto legislativo que suspenda a execução da norma julgada inconstitucional ou que exorbite o poder regulamentador do prefeito. Inciso 16. Elaborar relatório de gestão fiscal e decidir sobre a transparência dos dados e das informações exigíveis para a legislação federal, providenciando as respectivas publicações, inclusive em meios eletrônicos. Inciso 17. Promulgar emenda à lei orgânica do município e determinar respectiva publicação. Inciso 18. Dar posse ao suplente de vereador quando convocado para o exercício do mandato nos termos previstos nesse regimento. Inciso 19. Propor até 31 de março da última sessão legislativa da legislatura. A linha A. Projeto de lei fixando o valor dos subsídios mensais do prefeito e vice-prefeito e dos secretários municipais para o mandato subsequente. A linha B. Projeto de lei fixando o valor do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura subsequente. Inciso 20.
discutir, deliberar e atender às diligências da ouvidoria parlamentar e da área legislativa. Inciso 21, disciplinar o uso de materiais e a propaganda do ambiente da Câmara Municipal durante o período de restrições eleitorais. Inciso 22, receber os pareceres da redação final da Comissão de Legislação, Justiça, Bem-Estar Social e redação final para a elaboração dos respectivos autógrafos. Inciso 23, regulamentar e fiscalizar pelo uso legal do cadastro legislativo de comunicação institucional previsto no artigo 6º deste regimento interno. Parágrafo único. Parágrafo único. Os projetos de lei referidos no inciso 19 observarão os limites constitucionais aplicáveis para a fixação do valor do subsídio mensal em cada caso, e serão acompanhados do impacto orçamentário e financeiro, devendo as leis que deles resultarão estarem promulgadas e publicadas até 180 dias antes do final do mandato. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por alguns instantes.